para vocês. Globalização. Então, conforme a gente viu naquela primeira aula, o surgimento da globalização, quais são suas características, a gente vai ver um pouco. Muitos analistas consideram que esse processo surgiu com as grandes navegações. Então, o que foi as grandes navegações? Justamente quando os países europeus se lançaram para outros mundos, digamos assim, a descoberta de outros países, de outros povos. Aí, com esse contexto histórico das grandes navegações, foi que teve início a globalização, onde os povos passaram a ter mais contato, seja o contato econômico, comercial, social, cultural e etc. Certo? Então foi justamente com as grandes navegações que nós tivemos o surgimento desse processo chamado globalização, desse termo chamado globalização, certo? A gente vai ver mais aqui embaixo que ele se intensificou justamente a partir do século XX. Mas tivemos um grande acontecimento aí no século XX, que foi justamente o que? A Revolução Industrial. Mas aqui ele coloca, a intensificação ocorre no século XX, com a expansão de quem? As empresas transnacionais. E com o avanço tecnológico nos setores de transporte, comunicação e informática. Foi o que a gente viu anteriormente, né? Então, o que veio intensificar o processo de globalização foi justamente a chegada, o surgimento das transnacionais, que são as grandes empresas, né, que são localizadas nos países desenvolvidos, que passam a instalar filiais nos países subdesenvolvidos. A gente vai ver mais na frente, Coca-Cola, Nike, a Toyota. E também outro questionamento que a gente pode colocar aqui, com a intensificação da globalização, que foi a chegada dos meios de transporte, que em amarelo aqui está destacado, e dos meios de comunicação e de informática, né? Então isso aí proporcionou a intensificação desse processo de globalização, os transportes, a comunicação e a informática. Vamos passar bem aqui o slide aqui. No início do século XX, a maior parte das empresas industriais tinham suas sedes nos territórios de grandes potências industriais, tanto no século XX como no século XXI. Porque assim, por exemplo, a Coca-Cola, ela tem sua filial, que ela é americana, né? Mas ela passa a instalar filiais em outros países. Por quê? Os outros países, principalmente os em desenvolvimento, os subdesenvolvidos, eles oferecem matérias-primas, a mão de obra é de baixo custo, a legislação ambiental ela é, digamos assim, frouxa, não é tão rígida. Então isso fez com que essas empresas transnacionais elas se expandissem para outras partes do globo. Foram esses fatores, certo? Vou passar para frente aqui. Globalização é o quê? Propagação mundial do capitalismo das transnacionais, que a gente falou agora há pouco, né? Nosso sistema hoje é o sistema capitalista. Tá aqui, transnacionais ou multinacionais, que é o exemplo de algumas. Yahoo, Gillette, Coca-Cola, Avon, Pepsi, Nike, os principais aqui, Intel. Então essas empresas, elas intensificaram mais ainda, principalmente no setor ou no fator econômico. Passar. A expansão das empresas transnacionais decorre da necessidade de aumentar o nível de competitividade de seus produtos e ampliar sua participação no mercado. Para isso, iniciaram o processo hoje denominado de mundialização industrial, a internacionalização da produção fabril. Porque assim, determinado produto, um tênis, ele pode ter sua matéria-prima vinda lá da China, ele pode ser fabricado no Brasil, ele pode ser vendido nas diversos países do mundo. Ou seja, essa internacionalização da produção fabril, onde um produto ele pode ser, a matéria-prima dele pode vir de um país, de um continente, e ele pode ser
montado em outro país ou outro grupo de países. Então isso é chamado de internacionalização da produção. Vamos passar aqui para frente. Globalização é a expansão da indústria em direção a alguns países subdesenvolvidos. Isso aqui é justamente a principal característica das transnacionais, que é justamente a expansão delas em direção aos países subdesenvolvidos, que é quem vai oferecer o quê? Mão de obra de baixo custo, abundância de matérias-primas. Eu falei na questão da legislação ambiental, certo? Então, a expansão da indústria em direção a alguns países é um dos principais fatores ou características da globalização. O avanço tecnológico ocorreu nos setores de transporte e comunicação. Houve um encurtamento. Vou ampliar bem aqui para vocês. Após 1940, lá para cima, começar mais em cima que é melhor. 1500 a 1840, como é que era o mundo, certo? Justamente quando surgiu lá nas grandes navegações. Então ele veio se afundilando. 1500, 1840, 1850, 1930, vai se afundilando. Mas essa figura aqui é só uma alusão ao processo de globalização. O mundo foi se afundilando, né? Tanto com relação às comunicações, aos meios de transporte, onde esses meios de transporte eles passaram a desenvolver uma capacidade maior de transporte, tanto de mercadorias quanto de pessoas. Só para finalizar aqui, esse encurtamento das distâncias foi possibilitado pelos meios de transporte e da evolução nesses dois setores, transporte, comunicação e informática. Aí entra a internet, chegada do computador, certo? Globalização é avanço dos meios de transporte e comunicação. Ele está só repetindo aqui. Que encurtam as distâncias. O modal da aviação. Expansão de espaços virtuais formados pelas redes de informática e telecomunicações. Quem vai determinar esse fator aqui é justamente o que? A internet. A internet está em primeiro lugar aqui. Então você vai se conectar através do que? Do computador, do telefone, dos programas de computador, dos jogos, televisão, certo? Então todos esses componentes aí, eles contribuíram de forma decisiva para encurtar as distâncias entre os diversos continentes. Vou passar aqui. Bem, até aqui tá bom. Depois eu posso ampliar mais um pouquinho, para não ficar tão grande o vídeo. A gente abordou de forma bem resumida aqui as principais características da globalização, certo? Demos início à nossa aula de geografia, abordando o tema redes de comunicação, conforme a gente viu nas aulas anteriores, ou na aula anterior, né? Foi disponibilizado um PDF sobre o tema, um link com a videoaula e uma atividade. Porém, alguns alunos ainda não enviaram. Então, para reforçar esse assunto, para ajudar na resolução dessas atividades, a gente vai estar postando aqui esse material, alguns slides, onde estaremos fazendo alguns apontamentos e tirando dúvidas, certo? Então, vamos lá. Redes de comunicação. Observe o globo terrestre e a seu entorno computadores, né? Então, já dá para a gente associar o tema proposto a essa imagem, onde o mundo ele gira através da informação, através da comunicação. Então, os cabos que são utilizados. Redes de comunicação. As redes de comunicação elas têm um papel fundamental para o mundo globalizado, que foi justamente o assunto que nós estudamos anteriormente. Foi globalização, que é justamente a globalização, ela é impulsionada porque
pelas redes de comunicação, pelo avanço, pela evolução dessas redes de comunicação, seja através da internet, do computador, dos satélites e da questão do surgimento da fibra ótica também, certo? Então as redes de comunicação, elas permitiram o intercâmbio, permitiram a comunicação e um acesso bem mais rápido e de forma instantânea a qualquer parte do globo terrestre, né? Então as redes de comunicação, elas têm essa característica que é permitir, que é oferecer, que é proporcionar de forma bem instantânea, de forma real, né? Por isso que se diz a informação em tempo real. Então, as redes de comunicação, elas têm desempenhado e vão desempenhar esse papel muito importante no mundo globalizado. Vamos lá, próximo slide. E o comércio internacional? De que forma as redes de comunicação elas têm contribuído para alavancar, para impulsionar o comércio internacional? Bem, observe nas imagens, bolsa de valores, né? Corretoras de valores e principalmente os bancos, né? Então as redes de comunicação, elas vão interligar as bolsas de valores juntamente com os bancos e com as corretoras de valores, através de uma vasta rede de quê? Claro, de computador, né? É o principal componente dentro das redes de comunicação. Por quê? Porque elas vão aumentar a velocidade, a capacidade de transmitir informação e vão possibilitar também aos seus investidores dessas bolsas de valores através das ações, que em um pouco espaço de tempo esses investidores possam, dependendo de uma crise, né, que eles possam estar movimentando essas ações. Então as redes de comunicação, elas desempenharam e têm desempenhado um papel muito importante dentro do comércio internacional. Hoje o comércio internacional ele é movido justamente por quê? Pelas bolsas de valores, pelas corretoras de valores, principalmente pelos bancos, sejam bancos públicos ou privados. Bem, as redes de comunicação influenciam. Qual é a influência que elas têm no cotidiano? Dentro o crescimento das empresas multinacionais, que outro assunto também que nós já abordamos em aulas anteriores. Nós temos aqui na imagem algumas multinacionais, a Coca-Cola, né? A Firestone, a Toyota, a McDonald's. Então, o crescimento dessas multinacionais, eles foram influenciados diretamente pela evolução, pelo surgimento e pela evolução dessas redes de comunicação. Sem essas redes de comunicação, jamais seria possível o crescimento dessas empresas multinacionais. São empresas multinacionais, são aquelas empresas que estão localizadas nos países desenvolvidos, que elas passaram a instalar filiais nos países subdesenvolvidos, não é verdade? Porque os países subdesenvolvidos eles vão oferecer uma mão de obra de baixo custo, geralmente existe abundância de matérias-primas e outros fatores mais, certo? Outra questão também em que as redes de comunicação influenciaram foi a circulação de informação. Então a circulação de informação hoje não existe praticamente mais barreira. Praticamente não existe barreira para a circulação de informações. Outro item também foi a comunicação em massa, né? Nós temos os jornais, internet, televisão, o rádio, as redes sociais, o telefone. Na terceira imagem do lado esquerdo se observa bem esse intercâmbio, né? Que o planeta Terra está totalmente dependente dessa comunicação em massa. A transformação da paisagem. Do lado direito, essas duas imagens, você observa que a paisagem, que até então era uma paisagem natural, passou a ser transformada em um espaço geográfico, né? Onde as estações de emissão, de recepção dos satélites foram instalados. Ó.
essa imagem, essa paisagem foi totalmente alterada, né? Foi transformada pela ação dessas redes de comunicação, pela instalação. Observe as torres, os satélites, certo? Vamos passar para o próximo. Bem, os satélites juntamente com as estações terrestres. Lá se observa na imagem de cima o satélite, embaixo as estações terrestres. Então esses dois polos, eles funcionam, tem que haver um intercâmbio entre os dois para que o que é captado na Terra seja transformado em dados e consequentemente em informação. Bem, os satélites juntamente com as estações terrestres formam grandes redes de comunicação praticamente instantâneas. A informação ela é transmitida, como nós já falamos anteriormente, de forma bem rápida, de forma bem instantânea. Então, atualmente a distância ou barreira física não existe, né? Não oferece nenhum obstáculo para a transmissão das informações. Então, no mundo globalizado em que nós vivemos hoje, essas redes de comunicação através dos satélites e dessas estações receptoras, não existe praticamente nenhuma barreira física que possa impedir, oferecer algum obstáculo à transmissão das informações. Bem, as redes de comunicação podem ser de dois tipos. Existe uma classificação. Existem as redes de difusão, de radiodifusão, são elas, está no parêntese, o rádio e a televisão. Nós temos também o segundo tipo, que são as redes de telefonia de transmissão de dados. Bem, as redes de radiodifusão, a número 1 aqui do lado esquerdo, rádio e TV, são redes unidimensionais, onde, no caso do rádio e da televisão, a informação ela é repassada. Só que o receptor ele não tem como devolver essa informação em tempo real, certo? Então o rádio transmite e a gente somente ouve. Você não tem como ter um feedback, a não ser pelo telefone. Aí o telefone já vai para a telefonia ou transmissão de dados. No caso, o rádio e a TV, ele transmite a informação, ele é unidimensional, certo? E já as redes de telefonia e de transmissão de dados não, são bidimensionais, onde através dos computadores, da internet, você pode enviar a informação e também em tempo real você pode receber a informação, certo? Assim como o telefone, nessa imagem de baixo, certo? Então as redes de comunicação, recapitulando, podem ser de dois tipos: redes de radiodifusão, que são os rádios de televisão, e as redes de telefonia e transmissão de dados. O primeiro unidimensional e o segundo bidimensional. Então, falar da Revolução Industrial, com o surgimento da máquina a vapor, né, claro, que foi adaptada a quem? A locomotiva e ao barco. E a modernização e o desenvolvimento desses transportes permitiu o quê? Encurtar as distâncias, né? Distância, tempo, espaço e custo, certo? Então a gente vai abordar um pouco aqui essas redes de transporte, alguns conceitos, características, algumas vantagens de uma com relação às outras, principalmente com relação a consumo de combustíveis, ao tempo de deslocamento, a capacidade de deslocamento, certo? Então vamos lá. Rede de transporte corresponde ao conjunto de materiais e instrumentos técnicos utilizados no deslocamento de pessoas e cargas de um lugar para outro, né? Então quando ele fala aqui, um conjunto de materiais e instrumentos técnicos, então vai inserir, quem é que vai estar vai entrar o que aqui? Questão das estradas, dos pedágios, dos tipos de transporte, da qualidade das estradas, da forma de deslocamento, certo? E vou passar para o slide seguinte, que a gente vai ver que as redes de transporte elas se dividem em alguns tipos, né? A gente vai estudar separadamente. Tipos de transporte. O primeiro que a gente vai abordar aqui é o transporte rodoviário.
E o transporte rodoviário ele faz parte de quê? Do transporte terrestre, tanto rodoviário, ferroviário, certo? E o transporte rodoviário, dentro da matriz de transporte do Brasil, ele é a mais utilizado, nosso meio de transporte mais utilizado, certo? Então, quais são as vantagens, gente, da utilização do transporte rodoviário? Existem algumas vantagens, na verdade, então vamos abordar algumas. Então, o transporte rodoviário ele apresenta uma grande acessibilidade. Então, a facilidade de acesso ela é grande, contanto que exista uma boa malha viária. O transporte rodoviário também ele apresenta uma fácil capacidade de circulação, né? A capacidade de locomoção é grande. E nós temos, no caso específico do Brasil, uma extensa rede viária, né? A nossa rede de rodovias ela é bem extensa. Então isso vai proporcionar maior deslocamento tanto de pessoas e mercadorias ao longo do território nacional, certo? Mas, gente, existem também as desvantagens apresentadas pelo transporte rodoviário. Olha, essas estradas que são construídas, essas rodovias, para que elas sejam construídas, é feito inicialmente o que é um desmatamento, né? Então isso aí já é um problema ambiental. Tem a questão da poluição, tanto a poluição sonora como a poluição atmosférica. Outra desvantagem é o trânsito caótico, principalmente no horário de pico, principalmente nas grandes cidades, né, na zona urbana. E outro inconveniente, outra vantagem também, desvantagem do transporte rodoviário, são um grande número de acidentes ocasionados tanto nas BRs, as vias federais, estaduais, quanto no perímetro urbano, certo? E o transporte rodoviário ele é cada vez mais utilizado, pessoal, devido ao quê? Ao aumento da velocidade. Como a gente falou inicialmente, com a Revolução Industrial, surgimento da máquina a vapor, a locomotiva, o barco. Então veio o motor a combustão, o petróleo, utilização do carvão mineral, do gás natural. E houve uma evolução do transporte rodoviário. Então essa capacidade de carga, houve um aumento considerável na velocidade, no conforto e a capacidade de transporte de carga do transporte rodoviário, do modal rodoviário, ela aumentou consideravelmente, principalmente após o século XVIII, certo? E nos países desenvolvidos, a rede rodoviária ela é mais densa, né? Facilitando a mobilidade de pessoas e mercadorias. Então é justamente nos países desenvolvidos onde o transporte rodoviário ele apresenta uma rede densa, bastante densa. Isso vai facilitar o que, gente? É a mobilidade tanto de pessoas quanto de mercadorias, certo? Então vamos passar para o transporte ferroviário. O transporte ferroviário, a gente vai abordar algumas vantagens, né? Então ele polui pouco, fazendo uma relação com o transporte rodoviário, o ferroviário ele polui bem menos. Os custos de transporte são baixos. Lá no rodoviário, o consumo de energia, de combustível é elevado. Já que no transporte ferroviário, o custo já é mais baixo. Certo? Ele já apresenta um pouco mais de segurança, né? Com relação ao transporte rodoviário, certo? Então, quais são as desvantagens? A desvantagem do transporte ferroviário é que o itinerário dele é fixo, né? Então ele só faz aquele trajeto, ele não pode desviar, certo? E a grande capacidade de carga dos comboios faz com que este seja muito utilizado para as ligações internacionais e interregionais, né? Do transporte de mercadorias e de pessoas. Então, nas grandes cidades existem transportes públicos ferroviários de dois tipos, os elétricos e os metropolitanos. Vamos passar para o seguinte. Transporte aquaviário, né? Os transportes aquáticos.
Eles se dividem em dois, pessoal. São os marítimos e os fluviais. Ó. O transporte marítimo, ele é feito entre continentes, né? É também chamado de transporte intercontinental. É de um continente para outro, é de um país para outro. E já o transporte fluvial não. Ele é feito dentro do próprio país, entre rios, certo? É feito para o deslocamento de pessoas, de mercadorias, certo? E quais são as desvantagens do transporte marítimo? Poluição. Por exemplo, as marés negras originam catástrofes ambientais, como a morte de peixes, de aves e etc. Na atualidade a gente tem observado muito a questão dos grandes petroleiros, né? Onde ocorrem os acidentes e ao vazamento, consequentemente a poluição é muito grande, certo? E os transportes fluviais, os aquáticos fluviais, eles constituem importante via de comunicação entre as populações nas margens dos rios e, consequentemente, o aparecimento de grandes cidades. Se observa que grandes cidades surgiram principalmente às margens desses rios, né? Então, o transporte fluvial ele desempenhou um importante papel dentro dessa fixação das populações às margens dos rios. O próximo modal de transporte é o transporte aéreo. Bem, o transporte aéreo é um transporte caro, porém a capacidade de deslocamento é bem rápida, né? Então, quais são as vantagens dele? Ó? Grande rapidez. Por quê? Porque esse transporte aéreo, ele possibilita que deslocamento bem mais rápido de mercadorias perecíveis. Essas mercadorias elas iriam se estragar bem mais rápido, né? Se fosse por outro modal de transporte. E dentro do transporte aéreo, devido a essa grande rapidez, então isso vai ajudar, certo? Então, no transporte aéreo a gente pode destacar algumas desvantagens, que é a poluição e os custos elevados, né? Então é caríssimo. Vai entrar aí quem? Os aviões, os helicópteros. E os aviões, bem aqui, gente, eles são o meio de transporte que mais contribuem, pessoal, para a diminuição das distâncias, tempo entre os diversos lugares. Nosso próximo transporte é o transporte dutoviário. Bem, o transporte dutoviário ele se divide, ó. Nós temos o gasoduto, nós temos o oleoduto. Pela essa estrutura aí é feito o transporte, no caso do gasoduto, é o transporte de gás natural por terra, né? Pode até exemplificar Brasil-Bolívia, gasoduto Brasil-Bolívia. E os oleodutos, ele é um condutor tubular que ele transporta gás e petróleo por terra, certo? Então, gente, só recapitulando, nós temos diversos tipos de transporte. Transporte rodoviário, que aí nós demos destaque para terrestre, transporte ferroviário, transporte aquaviário ou aquático, que eles se dividem em marítimo e fluvial, transporte aéreo, tendo destaque para os aviões e os helicópteros, transporte dutoviário. Então nós temos os gasodutos e os oleodutos. Gasodutos ele vai ser responsável por transportar gás natural por terra, né? Claro. E os oleodutos vai transportar petróleo, óleo, digamos, certo? Então acho que deu para entender. Qualquer dúvida, vocês podem me perguntar. Boa noite a todos.